Irmãs e irmãos, terça-feira, 22 de outubro, a Igreja lembra-nos a memória do Papa São João Paulo II. É considerado como o santo o santo súbito. Foi canonizado muito rápido. Entre as pessoas que servem a Igreja, que não demorou a ser santo. Por que não demorou? Porque a própria vida dele já o dizia. A vida dele já levava ao coração de toda a Igreja, até mesmo dos fiéis, a graça do serviço que ele prestava à Igreja. É polaco, da Cracóvia, e passou muitas dificuldades no tempo do nazismo. O comunismo não fez males só fora da Europa, mas o comunismo foi terrível. Mesmo na República Tcheca, os países africanos que adotaram esta ideologia, pode-se dizer que só não sofreram aqueles que tinham chamado esta ideologia, mas também não viveram muito em paz, porque tiveram de assumir as consequências do imperialismo comunista, e até fazia dos filhos propriedade do Estado. O filho era até propriedade do Estado. E quase que a liberdade tinha sido roubada às pessoas. Até hoje ainda é assim. Basta olhar um bocadinho para a China, e o comunismo assumido provavelmente para toda a eternidade. O comunismo, a ideologia comunista na China é como se fosse o Espírito Santo que desceu sobre aquele país. Quase não se pode tocar. Quem disser alguma palavra, dizer que não gosto desta ideologia, já sabe onde vai parar. E o Papa São João Paulo II passou dificuldades. Tinha sido também deportado por causa do seu discurso para reclamar a liberdade. Já veio visitar Angola e, portanto, nós temos um santo que nos visitou, que veio beijar a nossa terra, que esteve conosco em várias dioceses, Cabinda, Luanda, Huambo e Lubango. Então, alguém que na nossa carne tocou-nos, e quando vemos santo é uma grande felicidade, e seguro de que um anjo da guarda está a velar por nós junto do Pai. Por isso é que o texto de hoje calha bem, quando dizem que Cristo é a nossa paz, que fez de uns e outros um só povo. Nós não deveríamos conhecer este homem, São João Paulo II, se ele não se tivesse feito cristão. Por isso é que até o próprio Cristo prometeu aos que abraçam a vida missionária, disse que tereis todos que deixaram pai, mãe, irmãos, casa, não sei o que, terão 100 vezes mais neste mundo, em paz, irmãos, em não sei o que, e no fim da vida, a vida eterna.
Então, para dizer que a fé cristã não é um fingimento, mas é voltar mesmo ao coração de Deus. Né? É, acreditar em Deus é voltar ao coração de Deus, o coração que nos criou, o coração que nos ama, o coração que protege e o coração que nos ilumina até o próprio futuro. Por isso é que também dentro das nossas famílias, sobretudo aquelas pessoas que lembramos, tem também esse sentido. São uma espécie de sentinelas para muita coisa. Hoje estamos a lembrar o senhor Albertino Fonseca, que foi enterrado sexta-feira, e o que eu escutei lá da verdade da vida dele, dá para dizer que ele foi arquiteto de muitos símbolos, símbolos que permanecerão para toda a vida na corporação, na polícia, e que foi membro. Então, há pessoas que elas sozinhas podem ser arquitetas da vida da família. E as nossas famílias são mesmo assim. Nem todos nós vamos servir para tudo e às vezes nem servimos para as coisas boas. Mas nascem pessoas que depois quase que são praticamente o que vão começar a construir, né, aquilo que chamaremos depois no futuro o ideal. Quem nos dera que todos fôssemos como aquela pessoa, arquiteto dos símbolos que se veem, que se vivem, que se partilham e que permanecem. Quem olha para aquilo diz: isto aqui é a mão do fulano, é a ideia do fulano, é a construção do fulano. Então, todos que nos deixam devem ser lembrados nesse sentido. O que é que nos deixaram como símbolo da sua presença na nossa vida espiritual? Porque não rezamos pela morte. A morte, como tal, sabemos que ela existe. Ela só ainda não chegou até nós, mas sabemos que vai levando a alguns dos nossos. Rezamos pelo significado da vida dessas pessoas e pedimos que sejam nossos intercessores junto do Pai. Por isso é que o próprio Salmo diz: o Senhor anuncia paz ao seu povo. Deus não cria confusão. Nós, às vezes, os vivos, que ficamos, e que às vezes criamos confusão. Às vezes, quando a pessoa esteve em vida, certas coisas eram vividas de outra maneira. Mas quando as pessoas morrem, os vivos têm um comportamento muito grave, muito grave. Essa tarde falava de um modo de celebração do óbito de uma cultura aqui do país, que não deixam a viúva perto do caixão. A viúva deve ser escondida em algum lado para não guardar saudade do marido que morreu. É engraçado. E dizem que é mesmo prática normal. Para começar já a desligar a mulher, a dizer que este já não é teu, já foi. Desliga-se completamente. Diga que no dia do funeral nem pode olhar no caixão. Fica aí longe, num cantinho, onde nem pode ver nem a pontinha do caixão. É engraçado. Mas são hábitos. Isso também pode criar uma. Se a mulher sabe que um dia vai ser isso, não casa com aquele marido. Como é que o meu marido está sendo enterrado, nem posso ficar ao lado, é escondida lá no. Mas é assim, acontece. São tradições. E infelizmente eu vi isto até na igreja, esses familiares impediram
que a mulher esteja perto do caixão do marido. É engraçado. Só puseram os filhos. Porque nesta tradição, os filhos é que são família. A mulher, uma vez que o marido perdeu, já faleceu, ela já não faz parte da família. Né? Deve ir embora já para a sua vida. Né? Então, veja como é que às vezes a morte não só cria dor, lágrimas, mas ainda perturba o espírito, né, de pessoas que não deveriam viver tal situação. Então, ao rezarmos pelos nossos irmãos, lembremos de tudo que construíram, o patrimônio que deve ser cuidado com grande responsabilidade. Há famílias que até a casa do falecido não se dará a ninguém, né? Nem aos filhos, nem a ninguém. A casa fica uma espécie de museu familiar. E quando olho o senhor Albertino, provavelmente a casa dele devia ser uma espécie de museu, né? Decorada com todo o seu trabalho. Isso podia ser, se calhar, um lugar onde a família se reúne para lembrá-lo, para fazer reuniões, para ajudar os mais novos, como é que a vida afinal pode ser. Nascemos, depois cada um de nós fica um homem, uma mulher grande na família e distinguido. Então rezemos por todos os nossos familiares enlutados e que peçamos a Deus para que a morte não nos deixe muito embaixo, muito abatidos, mas que nos abra a luz da ressurreição, a exemplo dos nossos antepassados que acreditaram, como São João Paulo II, e por isso também Deus lhes concedeu alegria. Então, o texto é mesmo para vigilância, o texto do Evangelho é para sermos vigilantes. Hoje são os outros que morreram, hoje é o outro, hoje é o pai, hoje é a mãe, hoje não sei quem é. A nossa vez está escondida aos olhos de Deus. Então, a vigilância que Jesus nos aconselha no Evangelho é importante. É cingir os rins, tende os rins cingidos, protegidos, orientados, e as lâmpadas acesas para não andar na escuridão. Como aqueles que estão à espera de alguém, estão atentos. Então, continuemos a nossa oração, rezando a Deus por todos que já partiram e que as suas lágrimas não sejam esse bálsamo do caminho ainda que temos a percorrer. Assim Deus nos ajude, assim seja.